Capítulo 2687 Feridas compartilhadas. Parte 1. Este é nosso último filho, ok? A menos que o céu e a terra troquem de lugar ou eu mude de ideia, é melhor você sempre usar aquele maldito feitiço anticoncepcional. Célia disse. Eu vou. Riemann fungou enquanto a soltava. Ele segurou Solcar logo depois de Célia, mas já sentia a necessidade de segurar seu filho novamente. Assim que Elina passou a criança para ele, Solcar começou a chorar. Protetor usou uma voz de bebê para acalmar Solcar, andando desfilando e mostrando o recém-nascido para seus convidados como se fosse a maior realização de sua vida. Vocês veem isso? Camila o silenciou enquanto apontava o casal pai e filho para Lit. É você em alguns meses. Por favor. Lit zumbou, seu tom tão frio quanto indiferente. Ele é apenas uma besta imperadora, enquanto eu sou uma besta divina. O que você quer dizer? Camila perguntou, fazendo-o olhá-la fixamente nos olhos. O rosto de Lit era uma máscara fria como pedra quando ele disse, eu choro muito mais do que isso. Camila caiu na gargalhada com a piada, fazendo seu feitiço desaparecer e várias cabeças se virarem para eles. Ela ficou feliz em se explicar e encenar a conversa da melhor forma que pôde. Logo, risadas encheram a casa e até Solcar parou de chorar para olhar ao redor com curiosidade. O tempo passou e as coisas continuaram avançando. Os dias de Camila na corte real eram tão longos quanto entediantes. Ela aprendeu a odiar as nobres damas que cediam a todos os seus caprichos ainda mais do que aquelas que tentavam menosprezá-la e zombar dela sob o véu de suas palavras corteses. Embora Girne soubesse da presença de um guardião sempre seguindo Camila, a Arconte nunca baixou a guarda, mantendo a boca fechada e os olhos abertos sempre que sua atenção não era necessária. Comigo é a rainha presentes, ninguém seria tão louco a ponto de tentar algo remotamente engraçado, mas ainda posso ler a sala e verificar o quanto essas mulheres sabem. Girne ficou feliz em ajudar, contando os eventos do dia do Sol Negro, embora soubesse que isso deixava Camila desconfortável. Isso a fez se sentir mais como uma arma do que como uma pessoa e temeu que as pessoas pudessem considerar Elisia da mesma forma. Girne não se importou nem um pouco, já que ser a pessoa que contava a história permitiu que todos os olhos estivessem nela. Só de observar as reações dos espectadores, Girne pôde avaliar não apenas os sentimentos deles sobre o assunto, mas também o quanto eles já sabiam sobre aqueles eventos. Até o melhor mentiroso teve dificuldade em fingir o nível adequado de surpresa ao descobrir um segredo tão grande. Girne provocou seus inimigos várias vezes, adicionando detalhes que ela inventou na hora. Aqueles que estavam genuinamente inconscientes do que tinha acontecido ficaram boquiabertos de admiração, enquanto aqueles que sabiam de algo tinham seus rostos cheios de descrença e confusão. Girne tomou nota mental de todos que ela apenas suspeitava e seguiu em frente com gentilezas, como se não tivesse notado nada. Camila odiava mais a corte real a cada visita, mas ela devia muito à rainha. Silpa sempre seria sua principal anfitriã, faria companhia a ela e garantiria sua segurança. A rainha também censurava qualquer um que cruzasse a linha com seu olhar e, em algumas ocasiões, com um gancho de direita cruel. O rosto esmagado ensina melhor. Silpa disse às nobres indignadas durante um desses eventos, forçando-as a se calarem com seu meiro tom. Esta é minha casa e a baronesa Veren é minha convidada de honra. Qualquer desrespeito a ela também é dirigido a mim. Mais uma palavra e eu o julgarei por calúnia à coroa. Se você achar meu julgamento injusto, sinta-se à vontade para apelar ao rei. Meron era o calmo entre o casal real, mas ele era conhecido por se tornar selvagem sempre que alguém mexia com a rainha. Ninguém queria pular da frigideira e ficar sob a lâmina do carrasco, então o rei não recebeu nenhum apelo. O último mês do ano chegou e o aniversário de Lit se aproximava. Ele ficou irritado com a ideia de sediar uma gala, mas a realeza construiu a mansão Veren sob essas condições específicas, deixando-o sozinho e sorrindo. Para piorar a situação, Lit não tinha ideia de como sediar uma gala real, e nenhum membro de sua família também não. Felizmente para ele, Orion ficou mais do que feliz em ajudar.
Foi ideia de Haas chamar o Lorde da Casa Ernas porque ele queria que seu filho e amigo conversassem um com o outro. Após a morte de Gloria, Lith e Orion mantiveram contato ao mínimo, vendo-se apenas quando estritamente necessário. Orion teve dificuldade em ficar na presença de Lith porque isso o lembrava do tempo que eles passaram juntos com Gloria. A voz e os maneirismos de Lith evocavam inúmeras memórias do passado quando a filha de Orion e Lith estavam juntos. O senhor da Casa Ernas ainda estava lidando com a dor e o arrependimento de ter se oposto ao relacionamento de sua filha, piorando tudo. Se eu os deixasse em paz, se fosse minha pequena Flor que tivesse engravidado dele em vez de Camila, ela ainda estaria viva. Orion odiava tais pensamentos manipuladores, mas não conseguia se conter. No fundo, ele odiava a si mesmo e a Camila. Esta última por ter roubado a oportunidade que poderia ter pertencido a Gloria. Lith achou difícil falar com Orion porque se sentia culpado. Ele havia prometido ao casal Ernas que faria tudo o que pudesse para trazer sua filha viva de volta e, embora tivesse cumprido sua palavra, Lith ainda falhou. Isso e o fato de ter caído na armadilha de Trude e matado Gloria com as próprias mãos tornaram a dor de Lith mais difícil de superar. Sempre que estava na mesma sala com Orion, Lith podia sentir seu braço direito molhado com o sangue de Gloria e os olhos de Orion pareciam acusá-lo silenciosamente, não importava o que sua voz ou expressão dissesse. Haas trabalhou duro para juntá-los porque queria consertar suas relações e ajudá-los a superar suas respectivas tristezas. Isso e ter a oportunidade de passar mais tempo de qualidade com seu filho durante um momento importante de sua vida. Muitos pássaros com uma cajadada só, pensou Haas, sem saber o quão parecido com Lith ele era. Então, Orion pigarreou desajeitadamente, tentando puxar assunto depois de dar as ordens finais aos funcionários da casa que ele havia trazido de sua própria casa para a ocasião. Seu velho aqui me disse que vocês dois canalhas estão até o pescoço em fraldas de pano e bonecas de brinquedo. Sim. Lith coçou a cabeça, envergonhado, feliz por ter seguido o conselho do pai sobre pedir a ajuda de Orion. Com tudo o que estava acontecendo e as tentativas de assassinato de Camila, a segurança era sua primeira prioridade. Ele não tinha tempo para avaliar candidatos e fazer verificações profundas de antecedentes, enquanto a equipe da casa de Orion era leal até os ossos. Eles até se mantiveram firmes contra Urpal, apesar de saberem que não tinham chance de sobrevivência. Esse é meu ponto fraco. Eu era o mais novo e quando Aran e Leria nasceram eu já estava na academia. Não sei nada sobre lidar com recém-nascidos. 2688 feridas compartilhadas, parte 2. E os trigêmeos de Rena? Orion perguntou. Eles nasceram no fim da sua viagem militar e agora têm apenas 2 anos. Eu poderia ter fugido da cidade de propósito algumas vezes e jogado as pequenas bombas fedorentas em Nalrond sempre que podia. Lith se virou para fingir que verificava as mesas e realmente escondeu o rosto. Elas não eram minhas e meu tempo livre é precioso. Bastardo sujo, Orion riu enquanto Haas lançou um olhar de reprovação para ambos. Bem, eu sou como vocês dois. Eu não lido com um recém-nascido desde então, você sabe. Eu também estou enferrujado. Se importa se eu entrar para o seu pequeno clube de vez em quando? Sem problemas. Lith sentiu. Uma gala exigia garantir que haveria espaço, assentos e comida suficientes para todos. A mobília tinha que ser diferente daquela da vida cotidiana. Mais luxuosa para impressionar os nobres, mais altos e mais discreta para os que ficariam na borda dos cômodos em vez do centro. A mobília tinha que ser agradável aos olhos, mas não tanto a ponto de roubar a atenção do evento principal que acontecia no salão. Como mágica, culinária e a maioria das coisas na vida, era uma questão de equilíbrio. Um longo e assustador silêncio tomou conta do cadáver da conversa e, como um verdadeiro curandeiro, Raso ressuscitou. A propósito, Lith, contei a Orion sobre as dificuldades que você está tendo com seu núcleo violeta. Espero que não se importe. Não, pai. Muito pelo contrário. Lith balançou a cabeça. Orion aqui é um amigo e sabe sobre o despertar. A essa altura, eu poderia usar alguns conselhos. Qualquer conselho.
Caramba, até mesmo banalidades servem. Cara, vocês, despertos, com certeza, têm dificuldades. Orion sentiu a dor de Lilith, já que ele tinha um problema parecido que o impedia de despertar. A única coisa que eu tive que fazer para conseguir o meu foi crescer. Você, em vez disso, precisa de algum tipo de iluminação, correto? Mais ou menos. Lita sentiu. Como você sabe, minha força vital está dividida. O problema é que minha mente está na mesma condição e não posso consertar uma sem consertar a outra primeiro. Sugestões. Você já tentou meditação, terapia da fala ou simplesmente sentar em frente ao espelho e dizer a si mesmo o que sabe que está errado com você e como consertar? Orion falou por experiência própria, tendo feito tudo isso para lidar com seu luto. Sim. Falei com meus amigos despertos, mortos-vivos e até meus amigos da abominação. Meditei e fui para um maldito fringe. Tentei me imergir na natureza, trabalhar e até fiz trabalho voluntário. Nada ajudou. Lilith suspirou. Com o tempo, aperto demoníaco estava se tornando cada vez menos efetivo. Lilith estava perto de manifestar vórtices o suficiente que, uma vez desperto, levaria seu núcleo violeta para o próximo nível. O problema era que seu corpo resistia à mudança. Usar sua técnica de respiração estava se tornando cada vez mais difícil e doloroso, forçando-o a fazer longas pausas para garantir que seu núcleo de mana não se quebrasse. Lilith até tentou seguir o exemplo de Solus e ter seu próprio grupo de apoio com Nadine, Bitra e Teseus. Lilith sofria de forças vitais divididas e os híbridos Eldritch sofriam de personalidade quase dividida. Todos eles tiveram que chegar a um acordo com seus respectivos passados e ações. A principal diferença era que a condição de Lilith tornava impossível para ele progredir, enquanto as abominações vivenciavam acessos de raiva cega chamados loucura de sangue. Foi causado pela mente pura do clone da abominação, contaminada pelas memórias das atrocidades cometidas por seus originais. Haas foi quem teve essa ideia também, já que ele, Kila e Solus estavam se beneficiando do grupo de apoio deles. As coisas tinham corrido bem para Lilith no começo, mas demorou um pouco para ele perceber que havia pouco em comum para trabalhar. Bitra e os outros eram, em última análise, inocentes. Eles não foram os que tomaram essas decisões milênios atrás, nem cometeram nenhum crime. O fardo deles veio de lidar com o preço que as abominações originais pagaram para ganhar o poder e o conhecimento que seus clones agora detinham. Lilith, por outro lado, era independente e à fronte dos seus próprios problemas. Desde seus dias na Terra, Lilith/Derek aprendeu a canalizar seu ódio e raiva para enfrentar as adversidades de frente. Esse mesmo ódio seguiu em Mogar, empurrando-o a continuar respirando, lutando e trabalhando em tudo que ele precisava para melhorar sua vida. Seu amor por Caro primeiro e Tista depois lhe deram propósito e direção, mas sempre foi o ódio que alimentou sua ambição. As pessoas importantes em sua vida lhe deram força para resistir à atração de sua raiva, para não deixar o ódio envenenar seu próprio ser. Mas eram apenas cuidados paliativos. Lilith não tinha ideia de como moderar esses sentimentos, muito menos de como viver sem eles. Sem sua raiva, ele estava vazio. Sem ódio, havia apenas um homem morto vestindo a pele de uma criança morta. Essas não eram mais meras emoções, elas eram parte integrante de sua identidade. Então estou sem ideias, desculpe. Orion deu de ombros, usando pequenas esferas de luz para apontar onde novos lustres seriam necessários para iluminar o ambiente uniformemente durante o baile. Pelo que vale, essas coisas também não funcionaram para mim. Lita sentiu e os três homens começaram a trabalhar novamente. O silêncio encheu a sala novamente, mas dessa vez Haas não precisou intervir. Orion apertou a mão e falou primeiro. Minha pequena me disse que Var foi despedaçado dentro do fringe. Deve ter doído. Var foi o primeiro da série Var e uma das minhas melhores peças. Você não tem ideia. Lilith parou o que estava fazendo e se virou para olhar Orion nos olhos. Mas valeu a pena. Ninguém morreu. Desta vez. Não, você me entendeu mal. Orion coçou a cabeça em constrangimento.
Eu não estava culpando você por quebrar a espada. Eu estava oferecendo a você para fazer uma nova. É meio que nossa tradição. Primeiro o Gatekeeper, depois a ruína e finalmente a VAR. Eu já estava esperando você me contatar para uma substituição há um tempo. Se acontecer de você ter trocado seu incomparável armeiro pelas obras de um lagarto, eu ficarei ofendido. Mesmo que seja um dragão de verdade. Orion riu para deixar claro que estava apenas brincando. Kila não, só então Lip percebeu que, além de Solus, Salarg e Camila, ninguém tinha realmente visto Ragnarok. Salarg cortou essa parte de sua conexão mental com o resto dos amigos e familiares para manter sua aula de magia da criação em segredo. Eles conheciam a Lâmina Furiosa pelo nome, mas era só isso. Lit não lutou nenhuma vez depois de deixar o Fringe e ele manteve a lâmina guardada para evitar que alguém a tocasse acidentalmente. Camila foi a exceção porque Lit não escondeu nada dela e sentiu a necessidade de apresentá-la ao membro renascido da família. Desculpe, eu deveria ter contado a vocês quando aconteceu. Lit bateu palmas, fazendo com que a equipe da casa saísse da sala o mais rápido que pudessem. Continua no próximo vídeo.